Prepare-se para um vídeo legend. Espera um pouquinho. Dário, fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Madrugadas. E dessa vez vamos contar 9 curiosidades sobre o ator Neil Patrick Harris. Então aparece a vinheta. Every single day, I'm gonna make something great. A primeira curiosidade é sobre os trabalhos como ator dele, né, do Neil Patrick Harris, porque ele não é apenas o Barney Stinson de How I Met Your Mother, né? Ele também fez muito sucesso, por exemplo, nas comédias americanas Harold and Kumar, que são filmes que mostravam viciados em maconha que faziam algumas aventuras meio bizarras. E aí tiveram 3 filmes nessa série de Harold e Kumar, e os filmes em português, né, aqui no Brasil, eles se chamam Uma Madrugada Muito Louca, Madrugada Muito Louca 2 e Um Natal Muito Louco. E aí, nesses filmes, no caso, nessa série aí dessas comédias, ele vive meio que uma paródia dele mesmo. Segunda curiosidade são sobre os prêmios e indicações que ele teve, né? No primeiro trabalho dele ele já foi indicado ao Globo de Ouro, que foi no drama Clara is Heard, de 1988. Depois disso, as séries Tal Pai, Tal Filho e How I Met Your Mother lhe renderam muitas indicações e prêmios, além das muitas vezes em que o ator apresentou o Tony Awards. Neil Patrick Harris é completamente fissurado pelo energético Red Bull. Assim, não é aquele teu amigo que gosta de beber antes de sair pra balada, por exemplo, pra poder ter energia ali pra dançar e não sei o que, não. Ele é completamente fanático, a ponto de que faz várias propagandas de graça pra marca. Assim, toda hora. Foi tanta publicação, tanta propaganda que ele fez com a Red Bull, né, que no final das contas ele recebeu várias latas de Red Bull de graça. E na entrevista que ele deu pra Men's Health, ele já falou que bebe 2 latas de Red Bull por dia. Aí você pensa, nem é tanto assim também, né? Só que aí ele diz que a dica, o segredo pra ele é beber devagar e sempre. Ou seja, ele bebe só 2 latas no dia, mas ele passa o dia todinho bebendo esse negócio. Pois é, agora a gente vai falar sobre a influência do Neil Patrick Harris. Ele, que em 2010 foi eleito top 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time Magazine. E segundo a revista, é pelo fato de que todos esses programas que ele participou, enfim, o quão querido ele se tornou, ajudou a visão da sociedade nos Estados Unidos, principalmente, em relação aos gays, mudarem bastante. Que, enfim, a homofobia diminuiu até certo ponto, né, que até hoje ainda tem bastante coisa, imagina em 2010, muito por causa dele. Ele deixou mais pacífico esses olhares, talvez, assim, por dizer. Porque assim, é meio que óbvio que uma pessoa é legal, ela é legal, independente de qualquer coisa, de sexualidade, de raça, de qualquer coisa. Então, mas ainda assim tem gente que não consegue enxergar o óbvio. Então, quando essa pessoa que não consegue enxergar o óbvio vê ali e se apaixona pelo Barney, ou se apaixona por qualquer outro personagem que o Neil Patrick Harris perfeitamente interpretou, e por ele mesmo em algumas apresentações, né? E depois ele descobre isso, a pessoa passa a começar, e nem sempre, porque existem gente que é um abestado eternamente, mas existem muitos casos em que isso vai acontecer e não devia ter que acontecer, mas querendo ou não, é uma coisa que mostra muito porque a representatividade é tão importante. E ele é casado e é pai de família. Ele e o marido dele têm 2 filhos que se chamam Gideon Scott e Harper Grace, os 2 gêmeos, né? E eles foram concebidos por inseminação artificial com uma barriga de aluguel.
E eles não se cansam de exibir esses filhos deles nas redes sociais. Se você for lá no Twitter do Neil Patrick Harris, você vai ver o Gideon e a Harper toda hora. E, tanto no dele quanto no do David Burtka, né, que é o marido dele. Certamente um grande pai. E a gente tá gravando isso aqui no Dia dos Pais ainda por cima. Então, que homem. Agora, ainda sobre a vida pessoal e ainda a ver ali com o casamento, né? Na verdade, tudo a ver com o casamento. O Neil falou em um talk show que o casamento dele foi só em 2014. Ele oficializou que a cerimônia seria em Perugia, né, na Itália. O casamento foi simplesmente um castelo. Entre os presentes estava o Elton John, que é um grande amigo dele, que cantou na cerimônia, assim, simplesmente. Que casamento fraco, né? Esse, tipo, num castelo e com o Elton John cantando ali pra galera. Então, realmente capricharam. Neil Patrick Harris tem um livro que é uma autobiografia dele que se chama Awesome, de incrível em português, né? Nesse livro ele conta a vida pessoal dele, né? E ele tem uma pegada mais interativa, de que deixa o leitor escolher de que forma o livro vai acontecer. Não é ele sozinho escrevendo que monta a história, o leitor tem um impacto na história que ele está lendo, porque tem aquela inspiração de que muitos livros de aventura, né, infanto-juvenis têm. Ah, por exemplo, você quer uma série de comédia? Vai lá na página 267 e lê a partir dali. Aí chega num ponto, mas aí tu quer agora uma cerimônia de entrega de prêmios? Vai para 308 e fica nessa de que você decide qual é a história que você tá lendo. Próxima curiosidade, Harris brinca muito com as mágicas em How I Met Your Mother, né? Ali o Barney é um mágico amador. Isso também está presente com o ator do personagem, né? Isso é um hobby dele. Ele adora fazer esses truques na vida real também. Tanto que existem alguns ensinamentos de truque nessa autobiografia que o Lucas citou. E um dos consultores dele de mágica foi Jim Steinmeier, um dos maiores mágicos da atualidade. Quando era criança, o Neil Patrick Harris, ele chegava a viajar 3 horas de carro para poder sair da pacata cidade que ele morava, que era ruidoso, no Novo México, né, para chegar em Albuquerque. Que aí, lá em Albuquerque, ele fazia muitos testes, né, de atuação, participava de vários testes para tentar começar a conseguir as oportunidades. Em um acampamento de atores, né, que se chama Drama Camp, ele foi escolhido para o primeiro filme que ele atuou. Então essas viagens de 3 horas todo dia deram certo. Em algum momento ele foi lá e foi selecionado nesses testes para fazer o primeiro filme dele. E depois de 4 temporadas da série Tal Pai, Tal Filho, né, que ele também marcou muito como ator ali, o país inteiro tem muito essa lembrança dessa série do Neil Patrick Harris. Ele foi atrás desses novos desafios na carreira e encontrou o grande trabalho da vida dele, né? A série How I Met Your Mother, também de comédia, em que ele é simplesmente Barney Stinson, um dos personagens mais geniais da história do entretenimento e de qualquer coisa que foi criada. E eu quero saber qual dessas curiosidades tu já sabia, ou se tu não sabia de nenhum, assim, te contou um bocado de coisa que tu nunca tinha ouvido falar sobre Neil Patrick Harris, ou se tu já era muito fã, vivia acompanhando a vida dele, ou não. Eu só sabia quem era o Barney, ele eu nunca tinha visto. Então, diz aí o que tu sabia, o que tu não sabia, e dá outras curiosidades sobre ele também. A gente já fez vários vídeos desse estilo aqui nesse canal, a gente já fez do Rudy Pankow, do Robert Pattinson, da Madison Bailey, do Tom Holland, do Terry Crews, da Madeline Klein. Se eu não tiver esquecido ninguém, foram esses. E mais agora esse. Carinha do Peaky Blinders lá, que eu esqueci o nome agora. Cillian Murphy. Isso. E agora esse aqui, do Neil Patrick Harris. Então, se tu gostou desse vídeo, tu dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Bota nos comentários qual é o teu ator favorito ou qualquer ator que tu quer que a gente conte curiosidades sobre ele em um vídeo futuro desse canal.
porque aí desse jeito a gente vai fazer um vídeo que te interessa e também fazendo tudo isso que a gente pediu. Os vídeos vão chegar pra ti com mais facilidade, ativa a notificação também, que aí tu chega a notificação quando a gente postar vídeo. Mas, se não gostou do vídeo, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, a gente sempre posta lá também quando tem vídeo novo. E é isso, tchau.